A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre a escolha de líderes na família cristã. Antes da gente falar sobre alguns cuidados que a gente deve ter na escolha de líderes, eu quero pensar o seguinte com vocês. Realmente é necessário um líder? A gente vê que Deus, quando ele fez toda a criação, ele criou no fim de tudo o homem e colocou o homem como responsável por ela. Deus, quando ele quis transformar uma nação de escravos numa nação de homens livres e tementes a Deus, ele escolheu um líder, Moisés. Quando Deus quando chegou o tempo da conquista da terra de Canaã, Deus escolheu Josué como general dos exércitos de Israel, como comandante dos exércitos de Israel. Então, a resposta é sim. Nós precisamos de líder, né? E para que serve esse líder? Qual a função desse líder? A função desse líder é impor a sua vontade sobre um grupo e usar esse grupo para conseguir os seus objetivos pessoais? Não. Um líder, um líder cristão, ele é um líder servo. Jesus falou que aquele que quisesse servir, que quisesse ser o maior, fosse aquele que servisse a todos. E a gente vê que um líder cristão, ele é o líder de uma equipe multidisciplinar, o corpo de Cristo, né? Um é o braço, o outro é o olho, o outro é a perna. Então são seres humanos diferentes, com talentos diferentes, com finalidades diferentes, em que o líder vai agir como um instrumento de Deus na vida dessas pessoas, de forma a alocá-las nos trabalhos onde ela possa render melhor, né? Então, um dos papéis do líder é fazer com que o corpo de Cristo renda o máximo do seu potencial. Outra coisa também é evitar a concorrência, né? Evitar a concorrência dentro do corpo de Cristo. Nós somos chamados a cooperar, não a competir, né? Dar foco ao grupo. Então, sim, nós precisamos de um líder, e esse líder ele não é um ser humano autoritário que vai ditar a sua vontade, impor a sua vontade sobre o grupo, né? Então, visto isso, nós vamos ver alguns cuidados que a igreja tem que ter na escolha de líderes. Eu não vou falar sobre as qualificações pessoais, né, do líder, porque isso já foi falado em outra lição, baseada em 1 Timóteo 3, de 1 a 7. As nossas observações aqui são baseadas em diversas partes da Bíblia e também fundamentada em 1 Timóteo 5, versículos 20 a 22 e 24 e 25. Então, vamos pensar agora a respeito de alguns cuidados que nós, como igreja, devemos ter na escolha dos nossos líderes, né? Uma primeira característica que a gente deve observar, né, preenchido todos os requisitos pessoais, é a questão da capacitação, né? Você não pode colocar uma pessoa que não tem capacitação, que não tem familiaridade com aquele assunto, para liderar alguma coisa sobre aquilo, né? Você não pode colocar uma pessoa que não tem coração de pastor para ser pastor, né? Agora, a gente não pode esquecer também que Deus não chama os capacitados, né? Vamos dizer assim, os auto-intitulados capacitados, mas Deus capacita os chamados, né? Outra questão que a gente tem que ver é a questão se a pessoa que a gente tem pensado, ela é uma pessoa responsável. É possível você ser um bom cristão e não encarar com a devida responsabilidade aquela tarefa, aquela missão que a igreja está passando para você. Então, a outra coisa que a gente tem que pensar é o seguinte:
aquela pessoa ela tem a aceitação dos seus liderados, ela tem a simpatia do grupo, ela conta com a aceitação do grupo ali, né? Então, a gente também tem que pensar a respeito disso na hora que a gente vai escolher alguém para ser líder, alguém para nos liderar, né? Um outro cuidado é que a gente deve evitar a parcialidade na escolha, né? A gente não pode favorecer alguém da nossa simpatia em detrimento de alguém que pode contribuir a mais, pode contribuir de uma forma mais produtiva para o grupo, né? Mesmo que, vamos dizer assim, ele não seja o nosso preferido, pessoal, mais ou menos como Samuel, como aconteceu com Samuel quando ele foi lá ungir o rei Davi, que ele viu o primeiro irmão de Davi e falou, nossa, esse homem é certamente o rei de Israel. E Deus falou, olha, Deus não vê como o homem vê, né? Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é em escolher líderes que tenham um bom testemunho, não só dentro da igreja, mas diante da sociedade. Então, para a gente não cair no descrédito, né? Para a gente não cair, não. A gente tem uma pessoa que não dá um bom testemunho, né? Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é para a gente não escolher gente dissimulada, né? Gente que mente, gente que aparenta uma realidade, mas ela de fato é um ator, né? Ela está agindo como um ator. Então, a gente tem que tomar cuidado com todas essas coisas, porque o que está em jogo é o nome, é o reino de Deus, é o nome de Jesus, né? Então, olha só aqui, ó. Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Isso aqui é uma recomendação que Paulo dá para Timóteo, para que ele não haja de forma precipitada ao dar autoridade para uma pessoa que tem uma vida, um caráter duvidoso, né? E nesse aspecto, eu quero fazer uma ressalva aqui sobre a ordenação de um pastor batista. Eu não fazia ideia, nunca tinha acompanhado, até que recentemente eu pude acompanhar a ordenação de um pastor batista. Se você pensa em ser pastor, presta bem atenção, você tem que andar bem corretamente porque a coisa é séria. Então eu vi, eles exigem certidões, né? Certidões das pessoas retirada dos tribunais para ver se a pessoa não cometeu nenhum crime, não está respondendo nenhum processo por um delito sério, se ele não tem nenhuma mancha de caráter, né? Eles fazem uma investigação social, sobre a vida da pessoa e, para minha surpresa, eles vão no ponto mais fraco de todo mundo, dentro da família. Eles vão lá, e aí, como é que é o testemunho do fulano? Né? Então, vão na esposa, nos filhos, então é uma coisa muito séria. Então, nesses tempos em que unção é facilmente confundida com uma boa oratória e poder é facilmente confundido com a capacidade da pessoa de tocar as emoções das outras, nós realmente temos que ser bem criteriosos na escolha dos nossos líderes, para que a gente não caia em descrédito, para que o trabalho que penosamente que a gente conquista a cada dia, o trabalho para o reino, e o nosso testemunho diante da sociedade não caia em descrédito. A gente tem que realmente tomar muito cuidado na escolha dos nossos líderes. Nós temos que orar, pedir a Deus sabedoria e orientação nesse caso, e agirmos com esses cuidados e mais alguns ainda. A questão é que nós abordamos esse assunto assim de uma maneira rápida, mas existem muitas coisas que nós temos que levar em conta. Deus abençoe e que essas palavras falem ao seu coração.